Olá! No vídeo de hoje a gente finalmente conversa por aqui sobre um dos meus livros favoritos da vida, se não o meu livro favorito da vida, que é O Som e a Fúria, de William Faulkner. Mas antes da gente começar a falar sobre o livro em si, um pouquinho sobre o enredo, da estrutura que a gente tem aqui, eu queria fazer um adendo. Aqui nas resenhas do canal, eu sempre tenho muito cuidado na hora de apresentar o enredo do livro a vocês, no sentido de que eu tento ao máximo revelar sobre o enredo somente aquilo que eu julgo necessário para que vocês tenham uma boa ideia do que o livro trata, mas ainda possibilitando com que vocês tenham várias surpresas ao longo da leitura, também para que vocês tenham ideia se será um livro do qual vocês irão gostar ou não, e também, na maioria dos casos, felizmente, porque são poucos os livros dos quais eu falei aqui que eu não recomendo, fazer vocês ficarem com vontade de ler o livro, o que é o caso hoje, diga-se de passagem. Obviamente, né, um dos meus livros favoritos da vida. E tem livros que não exigem tanto cuidado assim na hora de escolher o que eu vou revelar aqui do enredo para vocês, mas há livros que exigem um cuidado maior da minha parte, e este é o caso de O Som e a Fúria. Diria que é um dos que mais me exigiu esse cuidado, para falar a verdade. Por que eu digo isso? Porque O Som e a Fúria é um livro trabalhoso, e eu acredito que faz parte da experiência de ler isto aqui, o leitor ter trabalho. Eu realmente acredito que este aqui é o tipo de livro no qual você tem que descobrir algumas coisas, muitas aliás, por si só, juntar as peças do quebra-cabeça, ficar quebrando a cabeça enquanto tenta juntar essas peças, formular as suas teorias, enfim, eu acho que tudo isso faz muita diferença na experiência de leitura, e aí, por isso, eu não vou falar tanto do enredo aqui como alguns que provavelmente já leram o livro esperariam que eu fizesse, provavelmente vão sentir falta de algum comentário, mas eu não quero fazer isso em respeito a quem vai ler o livro, porque, de verdade, eu acho que isso faz muita diferença na experiência de leitura, e por isso eu queria até já deixar o aviso aqui para vocês, se possível, não pesquisem muito na internet sobre o livro, porque é bem fácil de achar algumas informações que são muito mais legais quando você descobre sozinho, e ai meu Deus, Paloma, eu já vi todas as resenhas do YouTube sobre esse livro, li todos os comentários na página de vendas da Amazon, e agora a minha leitura vai ser ruim? Não, não vai ser ruim, até porque não tem como este livro aqui ficar ruim, mas é porque eu acredito que essas coisas que eu mencionei fazem parte da experiência. Se você puder evitar algumas revelações sobre o enredo desnecessárias, eu recomendo que você o faça. Vão por mim, é bem mais legal descobrir algumas coisas por conta própria, e ao fim deste vídeo eu deixarei algumas dicas aí para você que quer se preparar para ler este livro. Dito isso, vamos começar a falar sobre isso aqui, mas começando a falar um pouquinho sobre a vida do Faulkner, porque eu acredito que entender um pouco sobre a vida dele nos ajuda a entender os temas que ele aborda nos seus livros e por que ele gosta de se debruçar tanto sobre esses temas. Então, o Faulkner nasce em 1897, no Mississippi, no sul dos Estados Unidos, e, ou seja, nasce um tempo já após a Guerra de Secessão, mas mesmo nascendo um tempo já após essa guerra, ele nasce numa família tradicional sulista, numa família que pertencia àquela elite sulista. Então ele cresce muito ouvindo as histórias daquele tempo, do glorioso sul, dos tempos da escravidão, de como eram as coisas ali, as tradições, etc. E ele se interessa muito por esses temas. Se interessa tanto que boa parte da sua obra se passa em uma região fictícia criada por ele, o famoso condado de Yoknapatawpha, eu vou deixar como se escreve aqui para vocês, que por sua vez é inspirado no condado de Lafayette, onde o Faulkner passou boa parte da sua vida. E é o caso de O Som e a Fúria. O Som e a Fúria é ambientado nessa região fictícia, mais especificamente num local chamado Jefferson, que também tem inspiração no local que realmente existe, que é Oxford, no Mississippi. O Faulkner, ao lado de figuras como James Joyce, Virginia Woolf, Thomas Mann, etc., é um dos maiores autores modernistas da literatura mundial. Ele foi Prêmio Nobel de Literatura de 1949, e a sua obra tem como uma de suas principais características as técnicas que ele utiliza para a narração, que incluem, por exemplo, múltiplos narradores, monólogos interiores, fluxo de consciência, e a gente tem tudo isto aqui em O Som e a Fúria. Este livro é ambientado no comecinho do século XX e tem foco sobre uma família que pertence à elite do sul dos Estados Unidos, só que essa família vem vivenciando uma decadência que se manifesta tanto do ponto de vista moral como social, como financeiro. E quais são os principais nomes que a gente vai acompanhar desta família aqui? A gente tem o Jason, que eu gosto de chamar de Jason pai, porque a gente tem um outro Jason. A gente tem também a dona Carolyn, que é casada com o Jason, e eles têm 4 filhos, sendo eles o Quentin, o Benjamin, o Jason e, por fim,
Carrie. Na verdade, o nome dela é Candace, mas praticamente todo mundo no livro se refere a ela como Carrie. Além desses personagens que eu acabei de citar, que integram a família Compson, que é essa família que está vivendo a decadência, a gente tem os criados negros que vivem juntos a ele, e dentre esses criados, a que tem mais foco é a Dilsey. Aqui a gente também tem um outro personagem que é muito importante para o desenrolar da história, mas eu não citei esse personagem propositalmente porque é daquelas coisas que é mais legal você descobrir enquanto lê o livro. E como que funciona a estrutura deste livro? Em Um Sonho e a Fúria a gente tem 4 capítulos e cada capítulo tem um narrador diferente. Então o narrador do primeiro capítulo é o Benjamin, ou Benji. Já o segundo capítulo é narrado pelo Quentin, o terceiro capítulo é narrado pelo Jason, todos em primeira pessoa, e o quarto e último capítulo é narrado por um narrador em terceira pessoa, um narrador onisciente. E não sei se vocês notaram, mas todos os filhos homens da família Compson têm um capítulo que eles narram aqui. Então, Jason, o Benji, o Quentin, mas e a Carrie? Por que ela não tem um capítulo para narrar? E ainda assim, mesmo a Carrie sendo a única dos irmãos Compson a não ter um capítulo narrado por ela aqui, o Faulkner dizia em entrevistas que ela é a personagem principal de O Som e a Fúria. Apesar de a gente não ter um capítulo aqui narrado sobre a perspectiva da Carrie, ela aparece muito no livro. E isso porque, de certo modo, ela é o ponto central e o elo que une todos os capítulos que são narrados pelos irmãos dela. E cada um desses personagens tem uma percepção diferente em relação a essa irmã, uma relação diferente com ela, o que nos ajuda a delinear essa personagem, mas também pode atrapalhar um pouco em certos momentos, porque a gente tem que pensar que são narrativas em primeira pessoa e, portanto, fortemente enviesadas. E sobre o enredo deste livro, eu acho melhor a gente parar por aqui. E se você já teve algum interesse sobre O Som e a Fúria, você já deve ter ouvido falar por aí que, meu Deus, é um livro impossível de ler, é um livro muito difícil, não sei o que lá. E, realmente, como eu disse, é um livro que dá trabalho, mas não é impossível. Só que o que leva esse livro a ser conhecido como tão difícil? Tem alguns motivos e eu irei elencá-los aqui. O primeiro é que o livro não é linear, o que geralmente costuma ser um problema, porque a narrativa acaba ficando, por natureza, um pouco mais confusa. E aqui, em O Som e a Fúria, a gente tem, como eu disse, 4 capítulos, e cada capítulo tem como título uma data. Só que aquela data é o presente no qual o personagem está narrando. Então, o que o personagem está vivenciando no momento da narrativa. Só que isso não significa, mas não significa mesmo que o personagem vai ficar só nesse presente. Muitas vezes ele fica mais no passado do que no presente. Então fica indo e voltando, rememorando diversas coisas. Às vezes as coisas se embaralham bastante e aí já vira um fator dificultador do livro, digamos. Outro ponto que eu acredito que configura uma dificuldade nesse livro aqui é que é muito difícil você pescar alguns acontecimentos que são muito importantes. Explico. Em muitos livros a gente vê que tem uma preparação para algo importante que vai acontecer. Sabe quando você está lendo, aí você vai sentindo uma tensão crescendo, aí você pensa, putz, vai vir aquela revelação que eu estava esperando agora, hein? Ou, ele vai revelar algo importante aqui para o enredo. Então, aqui em O Som e a Fúria, a gente não tem isso em praticamente momento algum. Muitas vezes o personagem está lá lembrando de alguma coisa do passado dele, ou falando consigo mesmo, num negócio super banal, e aí, do nada, no meio daquela fala, tem um pedaço de informação que vai ser muito importante ali pra frente, mas é narrado de um jeito tão banal que a gente nem percebe isso de primeira. Ou muitas vezes tem uma revelação bombástica ali, mas também revelado de um jeito muito banal, ou seja, você tem que ler o livro com muita atenção. Vou citar aqui um exemplo, mas sem spoiler, fiquem tranquilos, mas quem lê o livro vai entender. Tem uma coisa bastante chocante que acontece com o Benji, mas isso é narrado de um modo tão sutil que você precisa da informação que está em 2 capítulos diferentes para confirmar que é aquilo mesmo. E, detalhe, aquilo não é dito de modo explícito. Isso fica subentendido, implícito ali no texto, mas o Faulkner, em momento algum, vai chegar e falar para você, olha, foi isto aqui que aconteceu. Aí o leitor que lute. Outro ponto que eu colocaria aqui são os discursos ambíguos que decorrem principalmente da ausência de pontuação em diversos momentos aqui da história e também a questão dos nomes iguais. A gente tem personagens aqui que possuem o mesmo nome, a gente tem também personagens que trocam de nome e como eu disse, o Faulkner não chega e fala, era uma vez fulano que depois virou Beltrano, aí tem fulano que tem o mesmo nome de Cicrano. Não, isso não existe. Você vai lá começar o
livro, o negócio já tá rolando, e você tem que ir juntando essas pecinhas e entender o que tá acontecendo ali. E sobre a pontuação, o que acontece é que muitas vezes você tem uma frase, e aí, dependendo de onde a vírgula está nessa frase, a conotação daquela frase pode mudar. Mas cadê a vírgula? Não tem. Você que vai ter que descobrir onde é que ela tá. E o último ponto de dificuldade que eu gostaria de ressaltar, e aí talvez seja o principal, que são os narradores. Principalmente os narradores dos 2 primeiros capítulos, que são, respectivamente, o Benji e o Quentin. Porque o que acontece? O Benji é um homem, no presente, de 33 anos, mas que se porta como se fosse uma criança de 3 anos. Porque o Benji tem deficiências cognitivas e uma das consequências disso é que ele não apreende o tempo. Então, por exemplo, coisas que aconteceram lá no passado, ele rememora como se ele estivesse vivendo no presente mesmo. E isso porque a maneira dele de lembrar das coisas que aconteceram com ele, as coisas que o envolvem, são sensações, são cheiros, são nomes que ele ouve. Então, logo no começo do capítulo, a gente tem ele ouvindo um nome, e aí, a partir desse nome, ele lembra de algumas coisas, e aí ele vai sentir um cheiro, a partir desse cheiro, ele vai lembrar de alguma outra coisa. Só que boa parte do trabalho que a gente tem como leitor, ao ler este livro aqui, é montar uma cronologia dos fatos. Então, o que está acontecendo, o que realmente a gente sabe que aconteceu, o que pode ser invenção ou a visão de algum personagem, porque tem muito essa questão do viés aqui. E aí, como é que a gente vai montar uma cronologia da perspectiva de alguém que não apreende o tempo? A partir de alguns elementos da narrativa aqui do Benji, a gente consegue captar algumas coisas, mas é uma coisa bastante trabalhosa, principalmente na sua primeira leitura, e a gente já fala mais sobre isso. Aí, a questão do Quentin. Então, você tá lá no capítulo do Benji, terminou o capítulo do Benji e pensa, putz, não pode ficar muito pior que isso, hein? Graças a Deus isso aqui passou. Apresento vocês a Quentin Compson. O Quentin está simplesmente surtando. E a gente acompanha esse surto, essa espécie de desagregação mental diretamente da cabeça dele. E, sinceramente, se você achou difícil montar uma cronologia do capítulo do Benji, eu diria que entender a questão do tempo no capítulo do Quentin é ainda mais difícil. Mas não se desesperem, por favor, eu vou dar alguns conselhos, como eu havia dito, para a leitura, e se consola vocês, os capítulos 3 e 4 são bem mais fáceis de entender. E, ao fim do livro, o Faulkner acrescentou em 1945, se eu não me engano, um apêndice que explica direitinho o que a gente acabou de ler de uma maneira muito mais inteligível. Mas não vá correndo direto para esse apêndice, senão você vai perder muito da experiência do livro. E aí, ai meu Deus, Paloma, eu acho que vai dar muito trabalho, parece ser muito difícil do jeito que você falou. Vale mesmo a pena enfrentar tudo isso? Vale. E como vale? Este é o livro mais desafiador que eu já li, mas também o mais bem escrito e, sinceramente, o melhor livro que eu já li na minha vida. É o tipo de coisa que você termina e aí quando você vê o que o Faulkner fez aqui, a maneira com a qual ele contou essa história, que parece super bizarra, mas que no fim se revela ser genial, você se pergunta, gente, como é que é possível alguém escrever algo deste nível? E eu vou ativar aqui o meu modo panfleteira e elencar alguns motivos pelos quais eu acredito que você realmente, apesar da dificuldade, deve dar uma chance para este livro aqui. Primeiro é que eu acho muito legal ver como o Faulkner meio que embute toda a história do Sul na linhagem dessa família, porque aqui a gente tem essa família Compson enfrentando essa decadência, tanto moral, social, quanto financeira, mas, na verdade, isso está representando toda a decadência do próprio Sul, e o Faulkner desenvolve isso muito bem aqui. Outra coisa que é muito bem desenvolvida aqui é a questão do gótico sulista. O gótico sulista, caso você não o conheça, pega algumas das características do gótico europeu e faz uma espécie de adaptação, digamos, à realidade do sul dos Estados Unidos. Então, por exemplo, em vez de focar mais no aspecto do sobrenatural, que é o que está no gótico europeu, ele foca mais no grotesco. Então, nas relações horrorosas que existem ali naquelas famílias, o segredo que aquelas famílias guardam, como que os escravos são tratados ali, essa questão da decadência moral, porque, no fim das contas, convenhamos, o ser humano é muito mais assustador do que uma história de fantasmas. Outro ponto que eu não posso deixar de destacar aqui de jeito algum é a questão do tempo. O tempo é uma das principais temáticas deste livro aqui, principalmente no capítulo do Quentin, e o que o Faulkner faz aqui é, basicamente, estilhaçar o tempo.
A gente tem várias discussões sobre o tempo aqui, percepções diferentes sobre o tempo, e essa quebra temporal é uma constante ao longo de todo o enredo, o que, aliás, configura uma das maiores dificuldades do livro, como eu mencionei aqui para vocês, porque, como escreveu o próprio Faulkner, a desgraça do homem é ser temporal. E aí eu queria ler um dos trechinhos mais bonitos deste livro, na minha opinião. O pai disse que o homem é o somatório das suas desgraças. A gente fica achando que um dia as desgraças se cansam, mas aí o tempo é que é sua desgraça. Porque o pai disse que os relógios matam o tempo. Ele disse, o tempo morre sempre que é medido em estalidos por pequenas engrenagens. É só quando o relógio para que o tempo vive. Né? Maravilhoso. E isso inserido no contexto aqui, meu Deus. Outro ponto este é um dos maiores exemplos, na minha opinião, junto à Montanha Mágica, talvez, de um livro que não se esgota, que possibilita inúmeras leituras. Eu já li este livro inteirinho, eu acho que 4 vezes, porque eu li da primeira vez, aí reli o livro inteiro após terminá-lo, mas eu reli vários capítulos, mais de uma vez, inclusive. Mas assim, leitura do livro inteiro é a 4ª vez. Se eu não me engano, eu estava lendo o primeiro capítulo pela 7ª vez e eu ainda consegui perceber coisas que eu não tinha percebido da primeira vez. E o quão sensacional, não é isso? Você revisitar uma história que você já leu tantas vezes e ainda assim ver que ainda tem coisa a ser explorada ali. Eu percebi tanta coisa nessa leitura, eu compartilhei muitas com vocês, inclusive, lá nos vídeos da leitura conjunta. Então, saiba que ao comprar este livro aqui, você está comprando um livro que vai mudar muitas vezes ao longo do tempo. Vai ser sempre maravilhoso, mas é o tipo de livro que parece que toda vez que você vai ler, você está lendo um livro diferente, sabe? A questão dos símbolos, por exemplo, que é super forte neste livro aqui, foi uma coisa que eu não tinha prestado, na verdade, eu não tinha prestado tanta atenção da primeira vez, e dessa vez foi algo que me saltou tanto aos olhos, e talvez pelo repertório de leitura, talvez que eu construí até então, eu percebi também algumas discussões sobre o tempo, sobre as quais eu acho que eu não tinha refletido o suficiente das primeiras vezes que eu li. Sério, é fenomenal. Ler isso aqui é uma experiência única. Eu acho que é o tipo de livro que parece que acrescenta algo à sua alma, sabe? Eu li até um comentário de uma das pessoas que participou da leitura conjunta que eu promovi desse livro aqui, foi a Li, se eu não me engano, Li, um beijo, e ela disse que parecia que estava num novo patamar de leitora ao ter terminado este livro aqui. E eu entendo, parece uma coisa meio soberba falar isso assim, mas é que eu acho que se você ler o livro, você vai entender, principalmente se você fizer a questão de não correr na internet, pesquisar sobre as coisas que estão acontecendo, porque, como eu disse, é muito fácil achar informação sobre este livro aí, mas tenta fazer isso sozinho, porque é o tipo de experiência que é realmente engrandecedora e que, na minha opinião, todo aquele apaixonado por literatura deveria vivenciar um dia. Faulkner é um autor não só para ser lido, mas para ser relido. E aí a gente já pode até entrar nos meus conselhos para a leitura deste livro, que não consiste só em leitura, mas também em releituras. Como eu tinha dito lá para vocês, o Faulkner costuma jogar algumas informações muito importantes de modo banal, e muitas vezes são informações que você só vai conseguir compreender na sua plenitude com informações que vão ser fornecidas nos capítulos mais para frente. Ou seja, a sua compreensão do primeiro capítulo aumenta muito depois que você lê o segundo, o terceiro capítulo, o quarto capítulo, o apêndice. Então, nossa, o primeiro capítulo foi o capítulo que eu mais reli deste livro aqui. Se eu não me engano, eu já li o primeiro capítulo deste livro 8 vezes. Acho que é algo por aí. Pelo menos 7, eu tenho certeza absoluta. Só pra falar pra vocês do que eu fiz na minha primeira leitura deste livro. E, nossa, eu recomendo muito que, se você puder, se você tiver o tempo pra se dedicar, etc., que você faça o mesmo. Eu li o primeiro capítulo, aí eu li o segundo capítulo, voltei pra reler o primeiro capítulo. Li depois o terceiro capítulo, reli o segundo capítulo, aí cheguei no quarto capítulo, reli o terceiro capítulo e depois eu reli o livro inteirinho novamente. E fez toda a diferença, de verdade. Eu sei que parece uma trabalheira enorme, mas vão por mim. Depois que você vence os 2 primeiros capítulos, a coisa começa a fluir bem mais. Principalmente quando você estiver relendo o livro. E aí vai um outro conselho.
Eu sei que parece mais fácil dizendo do que efetivamente vivenciando isso, mas não se prenda tanto ao fato de você não estar entendendo nada, porque realmente, do primeiro capítulo você não vai entender muita coisa, talvez no segundo menos ainda, mas avança na leitura. Eu falei pro pessoal que fez a leitura conjunta comigo, faz um compromisso de terminar o livro, de chegar ao fim. Eu juro que é uma experiência que vale a pena, então pega o primeiro capítulo, se possível, recomendo muito que você faça isso inclusive, leia de cabo a rabo, leia numa sentada, o capítulo tem umas 76 páginas, se eu não me engano, e parece ser muita coisa, mas é uma leitura que corre rápido, não se preocupa muito e fica, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Porque muitas vezes você vai precisar do que vem nos capítulos seguintes para entender o que está sendo narrado ali, aí depois você volta. Como eu disse, eu sei que é mais fácil falar, mas vão por mim, tentem não se prender tanto ao fato de vocês não estarem entendendo nada no começo. Outra dica que eu considero muito boa é encare o livro como se fosse um quebra-cabeças. Então, vai anotando coisas, toma nota mesmo, pega um caderninho se você não gosta de riscar o livro. Nossa, o meu livro, meu Deus, tem outro livro escrito aqui dentro, sério, tem muita anotação, setinha, etc. E eu acho que esse é o tipo de livro que demanda essa leitura mais imersiva mesmo. Então, recomendo muito que você tome notas. Outra coisa que ajuda pra caramba é ler este livro em conjunto com alguém. Então, arruma algum amigo. Eu, infelizmente, da primeira vez que li o livro, li sozinha. Só que, como eu já mencionei aqui, eu promovi uma leitura conjunta deste livro e eu via o pessoal discutindo no grupo e eu ficava, meu Deus, gente, como eu queria ter lido esse livro com outras pessoas, porque é tão legal compartilhar as teorias. E aí, ao fim de cada capítulo, eu fiz um vídeo explicando direitinho o que tinha em cada capítulo. Eu publicava os vídeos após uma data que a gente tinha determinado para terminar a leitura de determinado capítulo. E aí, era legal ver depois as pessoas discutindo, putz, isso aqui aconteceu do jeito que eu esperava mesmo. Nossa, sério, a troca é muito legal e se você ficou, porventura, interessado por esses vídeos, estão no meu Clube do Livro, o link do meu Clube do Livro vai estar aqui pro Instagram dele, onde você consegue todas as informações e assinando o Plano Tolstói você consegue acesso a esses vídeos aí de O Som e a Fúria. E a última recomendação que eu queria deixar aqui é escolha um tempo legal para ler este livro, assim, um tempo que você esteja mais tranquilo, que tenha tempo para dedicar a essa leitura. Este livro aqui, na minha visão, não é um livro legal para ficar intercalando com outras leituras, então aí fica a dica para galera da piriguetagem literária. Inclusive eu sou uma dessas pessoas que lê vários livros de uma vez só, mas quando eu fui pegar O Som e a Fúria, eu dei uma pausa em todos os outros e teve uma semana que eu li o livro de cabo a rabo, me dediquei somente a ele, e aí depois, ao longo do mês, eu fui relendo, fazendo várias anotações, até porque eu tinha que fazer os vídeos para galera que participou da leitura conjunta, mas eu acho que é interessante quando você estiver lendo o livro pela primeira vez, ler de uma vez, de cabo a rabo, e aí, quando você estiver relendo, você pode voltar para sua piriguetagem, mas acho que é legal dar uma atenção especial a este livro aqui, ele merece muito. Leiam e, se possível, releiam O Som e a Fúria. E aí eu queria ler um trechinho aqui de uma entrevista do Faulkner, que é maravilhosa. Eu peguei aqui no celular porque o livro que tem entrevista não está aqui, mas olhem só. A entrevistadora questionou o Faulkner. Algumas pessoas dizem que não conseguem entender o que o senhor escreve, nem mesmo depois de o ler 2 ou 3 vezes. O que o senhor poderia lhe sugerir? Faulkner responde que leiam 4 vezes. Bom, fica a dica aí de um autor que definitivamente não subestima os seus leitores e isso é das coisas que eu mais amo neste livro aqui, diga-se de passagem. Momento panfletagem ativada novamente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que algumas pessoas provavelmente estavam esperando uma análise mais aprofundada, mas eu guardei isso para os vídeos mesmo que eu fiz da leitura conjunta, porque aqui eu queria apresentar o livro mais com respeito àquela pessoa que não leu ainda, porque, como eu disse, eu realmente acredito que a experiência de leitura é melhor se a pessoa não souber tanto sobre o livro assim. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. E galera que participou da leitura conjunta, se vocês puderem deixar um comentário aqui para convencer esse povo a ler Faulkner, falando o que vocês acharam, eu vou adorar. Um beijo para vocês e até os próximos vídeos.